Olá, bem-vindo ao TVU Jornal desta quarta e vamos aos destaques de hoje. Votuporanguense acompanha apreensiva os impactos do furacão Irma. O filho dela, de apenas 17 anos, mora exatamente no local mais atingido. Celular explode e queima até o colchão. Vamos mostrar como ficou o smartphone de uma telespectadora, a Débora Martins, que tomou um baita susto ao colocar o aparelho para carregar. No quadro Momento Legislativo de hoje, o vereador Antônio Carlos Francisco, do Solidariedade. E vamos mostrar uma reportagem em que o vira-lata é o queridinho do brasileiro. A raça é a que está mais presente nas casas brasileiras e você vai entender por quê. É a partir de agora, no TVU Jornal. Olá, boa tarde. Foi realizada hoje pela manhã a posse da nova diretoria do Conselho Comunitário de Segurança de Votuporanga, o CONSEG. A solenidade teve a presença de diversas autoridades e representantes de diversas entidades. A nova diretoria terá um mandato de 2 anos. A cerimônia de posse da nova diretoria do Conselho Comunitário de Segurança, o CONSEG, foi realizada na Câmara Municipal. Bruno Camargo recebeu o cargo de Dirceu Camargo e terá um mandato de 2 anos. O CONSEG é formado por um grupo de pessoas que discutem e analisam soluções dos problemas comunitários de segurança, bem como desenvolvem campanhas educativas, entre outras ações. As reuniões do Conselho acontecem uma vez por mês e são abertas à comunidade. O ex-presidente fez um balanço da sua gestão. Como educação para o trânsito, educação para o lar, queimadas, zika, dengue, enfim, todos os assuntos voltados à sociedade como uma alerta, como uma conscientização. O novo presidente diz que muitos desafios vêm pela frente. Inicialmente, nós iremos fazer agora, em comemoração ao Dia das Crianças, em outubro, um passeio ciclístico. Nós estamos definindo certinho a data, mas será em outubro, percorrendo as ruas da cidade. Será um passeio que visará arrecadar alimentos para a Casa da Criança. É uma forma da população conhecer um pouco o CONSEG e depois disso nós estamos elaborando um calendário com atividades, palestras, cursos voltados para a segurança da cidade. E agora as notícias de destaque desta quarta-feira na região noroeste paulista. É o Região em 1 minuto. Olá, boa tarde. Ontem em Araçatuba, um incêndio em uma área florestal mobilizou o Corpo de Bombeiros. Segundo a corporação, o fogo começou em bambuzais e se alastrou rapidamente para a mata. Há indícios de que o incêndio tenha sido criminoso. O caso será investigado e a Secretaria de Meio Ambiente vai realizar um levantamento para saber o tamanho da área atingida. E agora vamos falar de solidariedade. Uma estudante de São José do Rio Preto, de 20 anos, fez uma campanha para ajudar dezenas de crianças de uma escola de Nairobi, capital do Quênia. O dinheiro arrecadado pela Rio Pretense em uma vaquinha foi utilizado para reformas de salas de aula. De acordo com a jovem, a escola é localizada entre uma das maiores favelas da cidade, tendo sua estrutura montada de forma improvisada. Os uniformes dos alunos estavam quase todos rasgados, muitas goteiras nas salas de aula, além da falta de material necessário para todos. Foram arrecadados mais de 5 mil e a quantia foi encaminhada à direção da escola para que a reforma fosse iniciada. O diretor da unidade de ensino investiu dinheiro em piso e materiais escolares. E após a passagem do furacão Irma, aeroportos na Flórida que haviam suspendido os voos abriram parcialmente para o tráfego aéreo. O Irma chegou a ser classificado como furacão de categoria 5, a mais alta, e provocou o cancelamento de dezenas de voos em vários aeroportos. Muitos brasileiros que moram por lá deixaram seus familiares apreensivos aqui no Brasil. Este é o caso de uma professora que mora aqui em Votuporanga. Ela ainda não conseguiu falar com o filho que estuda lá. Fabiana faz parte das milhares de famílias brasileiras que têm parentes ou amigos que moram nos Estados Unidos.
O filho Giovanni, de 17 anos, mudou-se para lá há 2 meses para estudar. Ele reside em Miami Beach, na Flórida, uma das áreas mais castigadas pelo furacão Irma no último final de semana. A Fabiana nos contou que ficou bastante preocupada, mas agora ela está um pouco mais tranquila porque conseguiu conversar com a tia que também mora lá na mesma casa onde o filho reside e agora ela sabe que está tudo bem, mas mesmo assim não desiste, né, Fabiana? Não, não desisto, eu quero falar com meu filho, a tia assim que pode, que ela consegue algum ponto de internet, ela manda alguma notícia, mas não dá ainda para a gente se comunicar e não conseguir falar com meu filho. E esse contato foi quando? Foi hoje, às 5 horas da manhã. Ela conseguiu fazer um contato dizendo que estão sem internet, sem energia, mas que estão bem para deixar os familiares tranquilos. Os ventos do Irma chegaram a 200 km por hora e causaram muita destruição. Em alguns locais, ele atingiu a categoria 5, considerada a mais forte. Muitas casas foram destruídas e centenas de pessoas ficaram desabrigadas, tendo de ir para a casa de parentes e amigos ou abrigos do governo. Fabiana conta que só vai ficar mais tranquila quando falar com o filho. Embora eu sei que eles estão passando muitas dificuldades, não é fácil ficar sem energia, sem internet para comunicação, eu sei que eles estão bem. E até agora não conseguiu mais nenhum outro contato? Não consegui mais nenhum outro contato. Eu tenho que esperar eles conseguirem algum tipo de comunicação. E lá é muito sofrimento. Tá sendo sofrido, foi muito devastada a área e somente em alguns pontos muito difícil de encontrar que tenha internet. E agora a situação por lá já está melhorando. No Caribe, a informação é de que foram 38 mortes, em Cuba 10, e que nos Estados Unidos 6 pessoas morreram. O Irma perdeu força e dispersou-se aí sobre o território norte-americano. Cerca de 8 milhões de pessoas ainda estão sem energia elétrica. Muitos brasileiros já conseguiram embarcar de volta para o Brasil. E olha só como ficou o celular da jovem votuporanguense Débora Martins. Ele ficou totalmente destruído. Nossa produção falou com ela. Ela disse que fazia 30 minutos que tinha colocado o celular para carregar quando ela ouviu um barulho e, ao tocar no aparelho, viu que ele estava pegando fogo. Chegou a abrir um buraco no colchão. A Débora tinha feito como muita gente faz. Colocou o aparelho para recarregar a bateria, e foi dormir. Ela já entrou em contato com a empresa fabricante, que diz que vai analisar o que pode ser feito. O advogado da Débora também já está avaliando o caso. E o curso de Direito da Unifev promove na semana que vem o 4º ciclo jurídico. O evento é destinado aos estudantes e profissionais da área. Será realizado no Centro de Convenções Jornalista Nelson Camargo, a partir das 7h30 da noite. As inscrições podem ser feitas até hoje na Central de Atendimento da Unifev nos 2 campi. A programação abrange palestras sobre temas diversos relacionados à carreira jurídica. Você já parou para pensar que o cheiro é algo inexplicável? Cada um sente de um jeito, né? Pesquisadores brasileiros e de outros países estão descobrindo que o desenvolvimento do olfato pode ser influenciado pelo meio em que vivemos. Por isso, quem trabalha com este sentido no dia a dia melhora a capacidade de sentir cheiros diferentes. É o cheiro da mãe que dá ao bebê a certeza de que está seguro. Nos alimentos, o odor estimula o nosso paladar, nos estimula a saborear uma melancia, por exemplo. O cheiro também serve de alerta, como quando começa a chover, e nos transporta para antigas memórias. Então você tem no olfato uma grande ligação com 2 coisas em especial. Em primeiro lugar, a memória, em segundo lugar, as emoções, tudo isso junto, e não é à toa que nós temos uma grande memória olfativa de momentos emocionais importantes da nossa vida. Pela televisão dá para ver e ouvir, mas não dá para sentir cheiro.
Se isso fosse possível, você estaria sentindo o cheirinho perfumado deste laboratório. É aqui que a perfumista testa as combinações de ingredientes que vão dar origem às diferentes fragrâncias. Verônica é perfumista de uma importante marca de cosméticos. O perfumista, ele volta na sua memória olfativa, que é um banco de ingredientes que ele cheirou a vida inteira, desde o dia que ele nasceu, e ele vai, por exemplo, trazendo de sua memória os ingredientes, por exemplo, cheiro de água, cheiro de praia, cheiro de maresia, se for compor uma fragrância aquosa. Flávia é engenheira e atua há 10 anos como osmóloga em uma montadora de automóveis. Com o nariz, ela avalia cada espaço interno do veículo. Eu tento caracterizar que tipo de cheiro que eu estou sentindo nessa peça. Essa peça ela está cheirando solvente, ou ela está cheirando, está adocicada. Tem vários tipos de odor que a gente sente. Para cada peça, faz uma validação e a gente aprova ou não aprova a montagem dessa peça dentro do carro. Este pesquisador da Unicamp trabalha na pesquisa que descobriu novidades com relação ao olfato. Com testes feitos em ratos, cientistas dos Estados Unidos, do Reino Unido e do Brasil descobriram que o ambiente onde o indivíduo se desenvolve tem grande contribuição no crescimento das células capazes de identificar cada cheiro. A pessoa que experimenta sensações de forma rica, né? Experimenta diferentes tipos de alimento, participa de diferentes tipos de ambientes, né? Sai para diferentes lugares, convive com diferentes famílias, essa pessoa está exposta a mais odores. Ao estar exposta a mais odores durante sua vida, vai ter dentro do nariz células de mais tipos capazes de detectar essa imensa variedade de cheiros. E só mais uma curiosidade, especialistas garantem que o olfato foi o primeiro sentido que surgiu na natureza. Por isso ele está muito associado às emoções e também pela memória. E o vira-lata, hein? É a raça mais presente nas casas brasileiras. Eles saíram da categoria de desprezados e hoje conquistaram o posto de queridinhos, como a gente vai entender melhor nesta reportagem. A cachorrinha Ládia adora comer banana na mão da tutora, mas há 10 anos, numa realidade de abandono, tudo era diferente, até a Sofia decidir adotar. Você tem a obrigação de passear, de cuidar, de viver mais, né? Porque você tem um ser vivo que necessita dos teus cuidados. Cachorros como a Ládia, sem raça definida, são a maioria nos lares brasileiros. Os dados estão numa pesquisa do Instituto Qualibest. Entre mais de 7.000 entrevistados, 65% tinham animais de estimação. A pesquisa revela que os famosos vira-latas são os mais populares. Eles estão em 41% das casas. Em seguida, vêm as raças Poodle, Pinscher, Labrador, Pitbull e Lhasa Apso. Os cães sem raça definida costumam ser mais resistentes e são os que mais estão presentes nas residências de classes C, D e E. 33% deles foram resgatados na rua, assim como a Maria de 7 anos, antes de encontrar um abrigo. A Maria, como outros animais, vive acolhida na SUIPA, a Sociedade União Internacional Protetora dos Animais. Mas a realidade é de superlotação. E os casos de abandono são mais frequentes que as adoções. Em um ano, 248 bichinhos foram adotados e a SUIPA acolheu mais de 2.700 animais abandonados. Às vezes a pessoa vai e adota um animal filhotinho, acha que não vai dar trabalho. E um animal agora, um cão e um gato, vive em média agora no mínimo 15 anos. Muitas pessoas dispostas a adotar têm critérios que nem sempre dão chance para os cães mais velhos ou para aqueles com alguma deficiência. A malhadinha, de 6 meses, deu sorte. Ela acaba de deixar o abrigo para os braços da Verena. Tem que ter essa conscientização de adoção. Só amor, muito carinho, vai ter de tudo. Vai ser minha filhota, já é. E aqui em Votuporanga nós temos 3 ONGs protetoras de animais e que têm animais para adoção. É só você procurar no Facebook para ver como ajudar neste trabalho tão bonito ou mesmo adotar um bichinho de estimação. São elas a Companhia do Bicho, Amor e Patas e a Espavo, com S mudo. Momento legislativo. Hoje recebemos aqui nos estúdios da TV Unifev o vereador Antônio Carlos Francisco, do Solidariedade.
juiz de direito aposentado. Doutor Antônio, muito obrigado pela presença. Lembrando que a ordem das entrevistas foram definidas de forma alfabética e o parlamentar terá até 10 minutos para expor aí o trabalho que vem realizando na Câmara. Doutor Antônio, pouco mais aí de 9 meses de mandato, né? Eu queria que o senhor fizesse aí um balanço do seu trabalho até agora na Câmara. Então, esses 9 meses foram muito gratificantes para mim, que eu pude contribuir com a comunidade votuporanguense, né, trazendo a minha experiência profissional, a minha experiência de vida, e estamos trabalhando aí na elaboração de leis, na análise da constitucionalidade, na análise da redação, que é um trabalho que é mais silencioso, né, não aparece tanto, mas nós estamos lá fazendo parte da Comissão de Constituição, Justiça e Redação como relator e trazendo toda a nossa experiência jurídica para aprimorar os projetos de lei e demais atos normativos que temos que examinar. Então, durante esses 9 meses, a convivência com os colegas, a convivência com os funcionários da Câmara, a interação com a população, para mim está sendo muito gratificante. Essa comissão, né, doutor, só para explicar, como que ela funciona? Ela analisa se o projeto que chega está dentro da lei, se é constitucional, né? Principalmente nós analisamos a questão da iniciativa. Os vereadores, eles têm ótimas ideias e eles colocam isso nos seus projetos. O problema é que a nossa Constituição, ela atribui competências de iniciativa. Então, muitas iniciativas dos vereadores não estão na competência constitucional para que eles possam promover, para dar início a esses projetos. Então, o que nós fazemos na comissão, um dos nossos trabalhos é verificar a questão da iniciativa de leis. E também a redação técnica do projeto. Então, de modo que nós analisamos e, se for preciso, fazemos as emendas necessárias e, quando for necessário, nós damos parecer contrário e conversamos com o vereador que fez a propositura e, normalmente, ele retira. Porque ou fazer as adequações necessárias. Ou faz as adequações necessárias. Então, é um trabalho que nós fazemos semanalmente, analisando, né, todos esses atos, esses projetos de normas, e que às vezes não aparece. Mas estamos lá trabalhando intensamente nisso aí, tanto é que nos últimos meses a Câmara foi a que mais projetos de lei apreciou, né, em todos os tempos. Foi a maior produção de leis nesse curto espaço de tempo. Isso quer dizer que a comissão da qual eu faço parte como relator está trabalhando também intensamente e atendendo os projetos de lei da Prefeitura com bastante agilidade para que o prefeito também possa ser liberado aí para trabalhar o mais rápido possível em prol da cidade, da comunidade, enfim. Falando em projeto que não aparece muito, a gente estava conversando antes de entrar no ar sobre a instalação de mais uma vara aqui no município, no fórum. Já é um trabalho que o senhor vem fazendo desde a época que era juiz, né? Sim. Então, recentemente nós tivemos aí a instalação de mais uma vara que recebeu a denominação de segunda vara criminal. Isso é um produto de um trabalho que já vem sendo feito há muitos anos. Então, eu, como juiz de direito da comarca local e também como diretor do fórum, esse é um trabalho que frutificou agora, mas ele vem desde aquela época, ou seja, a época que nós nem éramos vereadores ainda, éramos juízes de direito, né? E trabalhamos em prol do município, da comarca de Votuporanga, fazendo com que
vara fosse criada e hoje pudesse ser instalada, porque uma coisa é criar uma vara, estar prevista na lei. Isso não tem custo nenhum, é só estar prevista na lei. A implantação é cara. A implantação é que é cara, porque envolve mais um juiz, mais um diretor do cartório, envolve mais um promotor, então tudo isso tem custo. E o orçamento do tribunal ele é limitado. Mas agora frutificou. Um outro aspecto também que trabalhamos muito e foi muito sacrificante para nós é o prédio do fórum. Quando eu cheguei a Votuporanga, nós não tínhamos lugar para trabalhar. Tanto é que a minha vara, a terceira vara, era instalada no edifício Julieta, ou seja, fora do nosso antigo prédio do fórum, que quando... Era ali onde é a Rua São Paulo. A Rua São Paulo ali. Isso, aquele prédio antigo. Cartório eleitoral. Isso, onde hoje está instalado o cartório eleitoral e o serviço anexo das fazendas. Então, na época, quando chovia, os funcionários precisavam abrir guarda-chuva para trabalhar. Era uma calamidade, era muito difícil. E a minha vara ficava fora do fórum, lá no edifício Julieta. A partir de então, quando eu cheguei na comarca, nós começamos a trabalhar, até o nosso saudoso jornalista Nelson Camargo disse uma vez, eu li um artigo dele, ele disse, os juízes, no caso eu e mais os colegas novos que chegaram, os juízes se levantaram da cadeira de magistrado e correram atrás para que o novo fórum fosse construído, que na verdade ele estava parado. O nosso fórum atual, ele estava, a firma que estava construindo faliu e ele estava parado, só estava um esqueleto lá. E nós corremos atrás, fomos até São Paulo, falamos com o governador, falamos com o presidente de tribunal, e a gente não parava aqui, toda hora em São Paulo, tentando fazer com que o novo prédio de fora acontecesse, e aconteceu, e é por isso que hoje ele tem espaço para mais esta vara. Então é um trabalho que vem lá de trás. E também um trabalho de elevação de entrância, porque Votuporanga estava numa... Entrância a escala da comarca na estrutura do tribunal. Nós temos a entrância inicial, a entrância intermediária e a entrância final. Também foi elevado para a entrância final, que é um trabalho já de longa data nosso, que está frutificando agora. Então, a gente sempre trabalhou em prol da comunidade votuporanguense, todo mundo sabe disso, nem é preciso a gente ficar falando, né? Doutor, nós estamos com 2 minutos ainda, eu queria que o senhor comentasse rapidinho sobre, o senhor apresentou um anteprojeto para a dedução do imposto sobre o serviço de qualquer natureza, que agora, eu acho que o prefeito acatou a ideia e voltou com um projeto, para beneficiar aí quem contrata menor aprendiz ou pessoas com portadoras de deficiência. Exato. Então, o prefeito Dado, muito sensível a essa questão também, e ele enviou à Câmara Municipal um projeto de lei que já foi aprovado para passar a constar das licitações que as empresas serão obrigadas a contratar, pessoas com esses problemas que foram relatados aí. Queria que o senhor fizesse agora aí um comunicado, deixar um recado aí para os eleitores, não só do senhor, que agora o vereador é da cidade toda, nesse tempo final que ainda temos. Bom, eu queria aproveitar a oportunidade para agradecer aqueles que confiaram em mim e deram o seu voto e dizer que agora nós estamos lá representando toda a população de Votuporanga. Nós queremos que a nossa cidade seja a cidade mais bonita, mais próspera, mais desenvolvida de todo o país. E nós vamos trabalhar dentro da nossa possibilidade para que isso aconteça. Doutor, muito obrigado pela participação. Desejamos sucesso para o senhor e para os demais vereadores lá da casa. Muito obrigado e eu que agradeço. No próximo bloco, curso de produção multimídia da Unifev promove sábado oficina de graça, Toca do Tabuleiro. E tem futebol, hoje tem Sul-Americana, Libertadores e Liga dos Campeões. Josiano comenta. TV Jornal volta já.
E o curso de produção multimídia da Unifev promove sábado a oficina de graça, Toca do Tabuleiro. A atividade é destinada aos interessados em jogos de tabuleiro e começa às 3 da tarde no Parque da Cultura. Os encontros são realizados mensalmente aos sábados no mesmo local e horário. As datas são definidas no decorrer das atividades e anunciadas na página do Facebook deles, que é o facebook.com/Toca do Tabuleiro. Chegou a hora da previsão do tempo para esta quarta-feira. Vamos às temperaturas. Os últimos dias do inverno de 2017 promete ainda mais calor para a cidade de São Paulo. Na capital paulista, o dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. À noite, o céu fica com poucas nuvens e não chove. A máxima é de 30 e a mínima fica entre os 15 graus. Em Rio Preto, o céu fica com algumas nuvens e também sem previsão de chuva. A máxima é de 35 e a mínima fica entre os 23 graus. Aqui em Votuporanga, o tempo fica bem parecido como os últimos dias. O sol aparece entre muitas nuvens e sem previsão de chuva. A máxima é de 37 e a mínima fica entre os 22 graus. Chegou a hora do futebol. Hoje tem Sul-Americana, Libertadores e Liga dos Campeões com Josiano Garofolo, que já está aqui. Muito boa tarde, Josiano. Boa tarde. Quarta-feira recheada, né? Só jogão, né, Luciano? Só Real Madrid. Corinthians, né? Tá tudo é um balaio hoje, tudo né? junto. Tem Sul-Americana, como você disse. Boa tarde também todo mundo, lógico que acompanha a TV O Jornal. Tem Sul-Americana, começa a fase oitavas de final. E o Corinthians joga em casa contra o Racing. Tem agora um adversário aí sul-americano na competição e joga com todas as suas forças. Acho que apenas o Guilherme Arana deve ser a dúvida aí, não deve ser escalado pelo treinador corintiano. Do restante, Luciano, apesar do técnico fazer mistério, deve ser aí a mesma equipe que vem atuando, né? Ele no treinamento fecha, evita falar de escalação, mas a mesma equipe que vem atuando. Passar aqui rapidamente os jogos dessa fase da Sul-Americana, além de Corinthians e Racing Clube da Argentina, às 9h45 da noite, temos também um pouco mais cedo, 7h30, jogos entre brasileiros, Sport Recife e Ponte Preta, Chapecoense e Flamengo. Amanhã tem mais um jogo envolvendo brasileiro, às 7h15 da noite, entre Fluminense e LDU do Equador. E ainda, falando de América do Sul, também começa uma fase muito importante da Libertadores da América. E olha, jogaços, viu, Luciano? Primeiro, o Santos joga hoje também 9h45 da noite, joga fora de casa contra o Barcelona do Equador. É o Barcelona que eliminou o Palmeiras. Fortíssimo. O Santos, fortíssimo. O Barcelona é Barcelona. E o Santos vai jogar lá na altitude. É difícil jogar lá, mas acredito que está embalado aí com a vitória no Clássico sobre o Corinthians. Está animado. Lucas Lima voltou a jogar bola. Eu acho que o Santos pode ter uma sorte melhor que o Palmeiras contra o Barcelona lá na casa do adversário. Hoje também, 7h15 da noite, tem jogo entre argentinos, São Lourenço e Lanús. E 9h45 de hoje também, um grande clássico do futebol brasileiro, duas equipes extremamente ofensivas, Botafogo e Grêmio, mais um jogo aí das quartas de final da Libertadores. E amanhã, o jogo que resta entre Jorge Wilstermann, da Bolívia, e River Plate. E agora, Luciano, falar de Liga dos Campeões, né? Falar desse campeonato é show de bola, é muito legal, é outro nível, parece, né? Outro tipo de esporte quando a gente compara com o jogo de campeonato brasileiro. Pegar, por exemplo, Atlético Goianiense e Bahia, com o Paris Saint-Germain ontem, é coisa de louco. Vai estar judiando e também, Neymar, né? Na comparação. Apenas uma comparação. O Neymar ontem estreou na Champions com o PSG muito bem. Aliás, o ataque, todo o ataque do Paris Saint-Germain é muito bom. Aliás, o time inteiro, né? Daniel Alves, a dupla de zagueiros brasileiros da seleção, jogadores franceses, a nova geração francesa. E não deu outra. O PSG venceu por 5-0. Outros resultados de ontem importantes. O Bayern de Munique fez 3-0 no Anderlecht da Bélgica. O Chelsea da Inglaterra venceu por 6-0.
O Barcelona fez 3-0 na Juventus. Olha só, a Juventus do goleiro Buffon. Barcelona com 2 gols do Messi. E hoje tem vários jogos legais também, mas o grande destaque para as 15 e para as 4 da tarde, aliás, partida que será transmitida em TV aberta, entre Real Madrid, a equipe da fera do Cristiano Ronaldo, contra o Apoel do Chipre. Promessa aí de mais uma goleada, lembrando que o Real Madrid é o atual campeão da Champions League. 6-0, eu acho. Eu acho que é 3 por aí ou também. 4 do mito, do Também extraterrestre. Acho que é por aí também. E se ele não tiver legal, né, tem Bale, tem Benzema, enfim, Real Madrid, o meio de campo do Real Madrid fantástico, Isco, enfim, por aí vai. Josiano, muito obrigado então e até amanhã. Tchau, tchau. TV O Jornal de hoje fica por aqui. Para rever as reportagens é só acessar o nosso site ou facebook.com/TV Unifev. Para você uma ótima tarde. Até amanhã.